Havendo quórum, instalamos a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público, ficando desde logo submetida à apreciação de todos a ata da reunião anterior. Não havendo observações, considera-se a ata aprovada. No tópico pertinente às comunicações da presidência, antes de tudo, fica justificada a ausência do presidente Jean Paulo Ismânio. O procurador-geral ainda se encontra momentaneamente impedido de fazer face à sua agenda comum, daí a nossa presença aqui, ocasionalmente, na presidência. Temos algumas notas de falecimento a registrar da senhora Luciana Pedroso Goulart, mãe do doutor Marcelo Pedroso Goulart, promotor de justiça aposentado, e avô de Pedro Leopoldo Goulart, analista jurídico. Também registramos o falecimento do senhor João Papaterra Limonge Neto, filho do doutor Francisco Papaterra Limonge Neto, ex-corregedor-geral do Ministério Público e irmão do doutor Mário de Magalhães Papaterra Limonge, 48º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Registramos igualmente o falecimento do doutor Jorge Luiz de Almeida, ex-procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, pai dos doutores José Luiz Gavião de Almeida e José Raul Gavião de Almeida, ambos desembargadores do Tribunal de Justiça Paulista, sogro dos doutores Arthur Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça, e Maria da Glória Vilaça Borim Gavião de Almeida, procuradora de Justiça, nossa estimada colega de conselho. Avô da doutora Natália Tavares Gavião de Almeida, promotora de Justiça substituta, e tio do doutor José Reinaldo de Almeida, procurador de Justiça. Nós queremos registrar o nosso pesar pelo falecimento do doutor Jorge Luiz de Almeida, pessoa de quem todos nós que o conhecemos guardamos grande estima, uma pessoa acessível, uma pessoa serena, uma pessoa doce, um grande jurista, um grande professor, efetivamente um paradigma para a nossa instituição e que inspirou várias gerações. Nós, conquanto já tenhamos nos manifestado ao longo dos dias, todos nós, rogamos à doutora Maria da Glória, uma vez mais, que transmita aos demais integrantes da família enlutada o apreço que sempre tivemos pelo doutor Jorge, as nossas condolências, os nossos sinceros e verdadeiros sentimentos. Claro. Gostaria de agradecer imensamente as palavras do Dr. Sabella e agradecer em nome da família e só ressaltar que o Dr. Jorge, acima de tudo, amou o Ministério Público durante a sua vida inteira, até acho que os últimos dias da sua vida. Acho que as últimas palavras que ele trocou comigo foi a respeito do Ministério Público, sempre interessado em saber como estava, o que era, o que acontecia na política institucional. E todos que o conheceram sabem da pessoa boa que ele foi e do amor que ele sempre dedicou à nossa instituição. Por isso eu também gostaria de prestar minhas homenagens e deixar aqui um ato de saudades à família. Obrigada. Perfeitamente, sentimento de que todos nós compartilhamos. Queremos também registrar o falecimento do doutor Darcy
Paulilo dos Passos, promotor de justiça aposentado. É outra figura do Ministério Público que deve ser destinatária das nossas mais incondicionais homenagens. Foi parlamentar, considerado, numa de suas legislaturas, o melhor parlamentar do Congresso Nacional. Lamentavelmente, não obteve reeleição quando da formação do Congresso Constituinte, precisamente porque passara os últimos anos dedicando-se às atividades legislativas típicas e não às atividades políticas propriamente ditas, como nós poderíamos dizer. Um homem de formação muito vasta, muito cósmica, além de homem do direito, era homem da economia também, e, sobretudo, um homem humilde. Depois de ter tido posições de destaque no cenário político brasileiro, estando já aposentado, dispôs-se a ser coordenador geral dos grupos de estudos em São Paulo. E nessa missão, correu rigorosamente todo o Estado, participou de todas as reuniões, compareceu a todos os eventos, numa postura de absoluta igualdade com todos os integrantes dos grupos de estudos, oferecendo a sua experiência, os seus conhecimentos, exercitando ali a sua capacidade crítica, não só em temas pertinentes ao Ministério Público, mas numa visão mais abrangente, temas do interesse nacional. Então, ao querido amigo Darcy Passos, também, a nossa homenagem neste instante, assim como ao Dr. Jorge, assim como aos demais, as demais pessoas que tiveram seus passamentos aqui registrados, a cujas famílias externamos as nossas condolências, que serão formalmente comunicadas a todos. Vamos às comunicações dos senhores conselheiros. Doutora Maria da Glória. Gostaria apenas de desejar um bom dia de trabalho a todos, cumprimentar a todos que nos acompanham, aos funcionários, e não tenho comunicações. Obrigada. Doutora Maria Cristina. Eu também gostaria de saudar todos os conselheiros, integrantes deste órgão colegiado, os colegas que nos assistem via web, e especialmente gostaria de fazer uma saudação aos senhores candidatos que fizeram inscrição para as eleições ao órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público de São Paulo, e também deste órgão, né, deste Conselho Superior. Recentemente foram publicadas as listas dos inscritos, 18 candidatos se inscreveram, 18 procuradores se inscreveram para a eleição do Conselho Superior, 36 candidatos, 36 procuradores de justiça formularam inscrição para participar do órgão especial. Acho que isso alegra a toda a carreira. Muitos colegas estão dispostos a trazer suas experiências pessoais, e isso é fundamental para a democracia interna. Então, desde já, parabenizo a todos por essa disposição de integrar os órgãos da administração superior do Ministério Público de São Paulo. Muito bem. Doutor Giuliotti. Mas para desejar um bom trabalho a todo o colegiado, aos colegas que nos assistem, jornalistas e funcionários. Uma boa sessão a todos. Doutor Hamilton. Senhor presidente, senhora corregedora, estimados colegas integrantes do Conselho, servidores, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, bom dia a todos. Eu gostaria, a boa manifestação da doutora Maria Cristina, eu vou endossar a manifestação dela no sentido de fortalecimento, manifestação de fortalecimento
a democracia interna na carreira. É muito bom a gente ver os colegas preocupados com os destinos da instituição, participando ativamente. Então, quero endossar, quero subscrever a manifestação da conselheira. E de resto, sem comunicações, eu gostaria de desejar um bom dia de trabalho a todos. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral em exercício, senhora Corregedora, senhor secretário, senhores conselheiros, só desejando um bom trabalho, um bom dia a todos. Doutor Eduardo Del Campo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral em exercício, excelentíssima senhora Corregedora, colegas conselheiros, funcionários, pessoas que nos assistem, só desejar um bom dia a todos. Doutor Rochel. Bom dia, senhor presidente, senhora corregedora, seus secretários, os nossos colegas, a todos que nos assistem. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigado. Excelência, pela Pois ordem, não, claro. só um adendo, eu só gostaria de aderir também às palavras da doutora Cristina, do doutor Hamilton, com relação aos candidatos, e também acrescentar os agradecimentos e as homenagens aos candidatos da comissão processante, também, que acho que é muito importante, é um trabalho bastante importante e que bastante relevante, e também agradecer aos candidatos que se manifestaram. Senhor presidente, eu só não aderir, mas eu quero agradecer, porque eu também sou um dos candidatos, então eu queria agradecer a doutora Cristina. Eu acho que todos aderimos, né? A manifestação da doutora Cristina foi muito oportuna, é sempre com esperança, de um modo alvissareiro, que nós constatamos o interesse dos nossos colegas pela participação na vida político-administrativa da instituição, na solução de suas questões internas. É uma disposição louvável que deve ser efetivamente objeto do nosso respeito. Então, eu creio que todos nós aderimos à muito oportuna manifestação da doutora Maria Cristina. Muito bem. Doutora Tereza Exner, corregedora-geral, com a palavra. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente, senhor secretário, demais colegas, os que nos assistem, funcionários. Eu gostaria, senhor presidente, de aderir às homenagens póstumas que já foram muito bem formuladas por Vossa Excelência, e também acrescentar uma última e singela homenagem ao prezado João Papaterra Limonge Neto, com quem tive a honra e alegria de conviver e que seguramente deixou muitas saudades em todos aqueles que puderam privar da sua companhia, dos seus ensinamentos, da sua alegria. Então fica aqui o meu registro com meus sentimentos extensivos a todos os familiares. Obrigado. Muito bem. Passando então à ordem do dia, o nosso primeiro tópico pertine a concurso de remoção para os cargos de promotores de justiça substitutos, e para tanto tem a palavra o senhor secretário, doutor Eduardo Del Campo. Apenas para noticiar que estamos encaminhando ao Diário Oficial a abertura do concurso de remoção para 102 cargos de promotores de justiça substituto. Não há necessidade, nesse momento, de nomear os 102 cargos, eles serão nomeados quando, então, dá a indicação, mas o edital deverá ser publicado amanhã para a abertura do concurso de 102 cargos, remoção, né, 102 cargos de promotores de justiça substitutos. Doutor Eduardo, consulto Vossa Excelência se nas matérias pertinentes à Secretaria há algo mais que pudesse estar fora da pauta e que deva ser abordado agora. Primeiro, eu queria só trazer a ciência ao colegiado, a opção exercida pelo colega Dibe Jorge Neto, 7º promotor de justiça de Bragança Paulista, ocupante do cargo de entrância intermediária, tendo em vista sua promoção por antiguidade ao cargo de 46º promotor de justiça da capital, e considerando que Bragança Paulista atualmente está classificado como comarca de entrância final, houve a opção do colega por permanecer, então, naquela comarca. É só para notícia ao colegiado. E, último item fora de pauta, nós da
comissão, né, de movimentação na carreira, nós gostaríamos de pedir autorização ao plenário para estudar a possibilidade de colocar em concurso cargos de remoção para promotor de justiça de entrância final aqui da capital, que não necessitam de manifestação de interesse. Nós precisamos fazer um levantamento de opção, até apenas para agilizar, tendo em vista que nós temos poucas reuniões até o final do nosso mandato. Então, se os colegas autorizarem, nós da Comissão de Movimentação da Carreira verificaremos a viabilidade de colocação desses cargos em concurso e encaminharemos o edital ao Diário Oficial. Senhor secretário, senhor presidente, os demais cargos não tem mais tempo hábil para fazer. Isso. Nós temos poucas sessões, nós temos praticamente 4 ou 5 sessões, aí teríamos que abrir ainda manifestação de interesse e depois abrir o concurso. E nós temos também aquela questão do número grande de aposentadorias e do impacto que isso causou na instituição. Essas movimentações elas precisam ser feitas com muito cuidado para que nós não deixemos promotorias, né, cargos sem um titular ou um substituto designado. Senhor presidente, só em acréscimo ao que o secretário mencionou e complementando a doutora Hamilton, há mais um fato relevante que justifica também a não abertura de outros cargos em função do final de ano, que se aproxima, né? Final de ano, dezembro e subsequente férias, né? O recesso. Então, muitos colegas afastados e, por tradição, o Ministério Público não faz movimentação na carreira nesse período para que não haja nenhum prejuízo. Então, na verdade, são vários argumentos que embasam o interesse público em não fazer essa movimentação agora. Mas o principal realmente é o prazo, que não existe uma impossibilidade aí temporal, né? Obrigado. Ok. O tópico número 2 da nossa ordem do dia diz respeito à proposta de criação da súmula número 80, PT 119.418/16, Comissão de Revisão de Súmulas, relatora, ilustre conselheira, doutora Maria da Glória. Em reunião, a comissão chegou à conclusão de que seria de bom alvitre a redação de uma nova súmula, que receberia o número 80, com a seguinte redação. Em atenção à súmula 12 deste colegiado, eventual composição extrajudicial prévia à propositura de ação civil pública, com base na Lei 8.429/92, deverá contar com antecedente apreciação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Este seria o teor da súmula. A justificativa é a seguinte: conforme teor da súmula número 25 deste colegiado, em consonância com a Lei Federal 7.347 de 85, a Lei de Ação Civil Pública, somente os ajustes realizados nos autos das ações civis públicas não necessitam de apreciação do Conselho Superior do Ministério Público, porquanto sob o crivo do Poder Judiciário. De forma diversa, os ajustes prévios às referidas demandas, com fundamento em atos de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, com composições típicas de termos de ajustamento de conduta, mesmo que embasados também em outras normas de regência, verba e graça, Lei 13.140 de 2015 e Lei 12.846 de 2013, devem ser submetidos previamente ao Conselho Superior do Ministério Público, sob pena de descumprimento da sistemática de controle prévio instituído na Lei da Ação Civil Pública. Artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 7.347/85. Muito bem, todos de acordo? Então, aprovada, posição expendida pela doutora relatora. Tópico número 3, cuida-se do relatório final.
referente ao pedido de afastamento autorizado pelo Conselho, apresentado pelo Dr. Fábio Ramazini Bechara, 8º promotor de justiça do primeiro Tribunal do Júri da capital, PT 73.649/19, figuro eu como relator. O parecer é pela aprovação do relatório e consequente arquivamento dos autos. Consulto os senhores conselheiros. Senhor presidente, senhor secretário, ilustres colegas de conselho, apesar de estar fora de pauta, eu tenho aqui a doutora Sandra Lúcia Garcia Massoud. Ela faz juntada de cópia de defesa da dissertação de mestrado dela. Eu posso fazer menção já? Claro, e colocar em pauta, colocar em pauta, não colocar em apreciação? Então, eu vou fazer a menção para que fique registrado o protocolado número 62696/19. A doutora Sandra Lúcia Garcia Massoud, 6ª promotora de Justiça Civil de Santo Amaro e assessora junto ao CAU Direitos Humanos e Direitos Sociais, apresenta a cópia da ata da defesa da dissertação de mestrado intitulada A Pessoa com Transtorno de Espectro do Autismo, a Inclusão e o Direito à Educação, fecha aspas, bem como 2 exemplares da referida dissertação. O afastamento da ilustre promotora de justiça foi autorizado por este Conselho na reunião de 13 de agosto de 2019. Os exemplares apresentados pela digníssima promotora de justiça comprovam a sua participação nas atividades para as quais se afastou, demonstrando aproveitamento, atendendo assim ao disposto no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 168 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Cumpridas as determinações legais, determino o encaminhamento dos exemplares da referida tese, da dissertação de mestrado, ao acervo da Biblioteca Central e da Biblioteca do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público. Inclua-se em pauta para a ciência dos demais conselheiros. Foi assim que eu votei, e eu quero já fazer eu estava lendo a dissertação, muito bem feita, um assunto muito importante, foi feito com bastante densidade e conteúdo. Eu quero parabenizar a doutora Sandra pelo seu trabalho, que tenho certeza será de muita utilidade dentro e fora da instituição. Todos de acordo com o voto do relator? Muito bem. E, finalmente, nós temos o tópico número 4, é um pedido de residência fora da comarca, figurando como interessado o doutor Paulo Campos dos Santos, primeiro promotor de justiça de Birigui, PT número 85.339/19, é relator o conselheiro Giuliotti. O doutor Paulo Campos dos Santos é primeiro promotor de justiça de Birigui e pretende residir na cidade de Araçatuba. A corregedoria foi favorável e nós encaminhamos no mesmo sentido, favorável ao pedido. Algum dos senhores conselheiros teria mais algum PT fora da pauta para Sim. apreciação? Pois não. A doutora Patrícia do Oswaldo Peloso, segunda promotora de justiça de Itanabi, pretende fixar a residência em São José do Rio Preto, que dista 40 quilômetros do seu local de trabalho. Sob o pleito já houve manifestação favorável da Igreja Corregedoria, exagerada em modo substancioso, com detalhada indicação dos motivos excepcionais, sido como suficientes o seu juízo para recomendar o deferimento do pedido. Diverso não é o meu entendimento, aí porque, sem acréscimo de outros argumentos, voto pelo acolhimento da postulação da doutora Patrícia do Oswaldo Peloso, segunda promotora de justiça de Itanabi. Todos de acordo? Colhido o voto de relatoria, consulto os senhores conselheiros se tem algo mais para a pauta desta manhã. Então, convido a todos para estarmos de volta às 14 horas. Muito obrigado.